Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade. E bora aproveitar essa oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bora cantar um hino, apresentar um hino a Deus, o hino de número 48. E enquanto a gente estiver cantando, se você trouxe a oferta ou dízimo para devolver, você devolve em nome de Jesus. Viu? Devolve com amor. Certo? Amor no coração e tal. Nada de tristeza, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. O hino de número 48. Bora cantar. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfado meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, sim. Mas faltoso vem o dia do triunfado meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus. Engrandecido ao nome do Senhor, nosso Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4,
do versículo 1 ao 5, em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Curva sua cabeça em nome de Jesus e bora orar a Deus, agradecer ao Senhor, por esse texto, pela palavra dele que lemos. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecer, Deus, pela palavra lida, para te agradecer, Deus, por estarmos aqui, e te pedimos em nome de Jesus que toma a primazia da nossa reunião e fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmão, nós vamos meditar no assunto da nossa escola bíblica, que foi no domingo, o assunto do dia 3. E como domingo foi nossa Santa Ceia, nós vamos, em nome de Jesus, meditar no assunto da nossa escola dominical. É um trimestre que nós estamos iniciando, um trimestre maravilhoso, os ataques contra a Igreja de Cristo. Tão bom que todo mundo venha para a escola dominical aprender, certo? Para você não ser destruído. Atacado a gente é todo dia, mas a gente precisa ter bagagem, ter força, para a gente não ser derrotado, para a gente não ser destruído. Mas aqueles que não vêm para a escola dominical vai perdendo. Vai perdendo, vai perdendo. E eu costumo dizer, crente que participa da escola dominical, até nas oportunidades que ele tem na igreja, a gente percebe que ele participa de escola dominical. Aqueles que não participam é chamado de crente desentuado, crente desinformado, e é um monte de coisa. Certo? Então venha para a escola dominical, porque é um curso teológico permanente dentro da igreja. Certo? Quem já fez teologia sabe disso que eu estou falando. Quando a gente faz teologia, estudo sobre Deus, aí você vê que muitos assuntos da escola dominical caem dentro dos cursos teológicos. Então, quem participa de uma escola dominical, quem é dedicado na escola dominical, ele está fazendo um curso teológico, ele está estudando sobre Deus. Então, é preciso a gente se preocupar com isso. Ou então, achar que está bem, então vai nessa tua força, já que acha que está bem, que não precisa de escola dominical, que domingo tem que ir para o lazer, que domingo tem que ir dormir, que domingo tem que ir fazer não sei o quê, então vai. Quando o diabo te catar, aí tu aprende. Ou então, se não der tempo para aprender, fazer o quê? Mas meu dever é só falar. O meu dever é só te exortar, para que tu abra teus olhos e tome 2 dedos de vergonha na cara e vem. Embora meditar no assunto em nome de Jesus, o título dessa lição, a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. O que Satanás puder fazer para inverter os valores, ele faz. O caminho do céu é por aqui. Exemplo, o caminho do céu é pela direita. Mas ele faz de tudo para colocar na cabeça do povo que o caminho do céu é pela esquerda. Certo? Quando ele chegou no Éden, no jardim do Éden, para enganar Adão e Eva, diz, come daquela fruta. A Eva disse, não, o Senhor disse que nós não podemos comer, é pecado. Não, sabe o que é? Porque Deus sabe que se vocês comer, vocês vão ficar assim, beber.
E Eva amarradão foi na lábia de Satanás, acabou desobedecendo a Deus. Então o diabo, ele trabalha para levar as pessoas a inverter os valores. Certo? Então, se Satanás chegar aqui e me oferecer um copo de cachaça, eu já vou dizer diretamente não. Mas ele vem com outras coisas, certo? Que parece ser de Deus. Parece ser de Deus. E aí é onde eu tenho que ter conhecimento bíblico, é onde eu tenho que ter uma comunhão com Deus, é onde eu tenho que ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, é onde eu tenho que estar 100% com Deus, para eu não ser engodado, para eu não ser enrolado. Bora para o assunto. Nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então, quando ele morava no céu, ele era anjo, ele liderava um grupo de anjos de Deus no céu. Ele era um anjo de confiança de Deus. Ele fazia parte da elite do céu. Certo? Ele era esse anjo. Mas um dia, ele botou na cabeça: eu vou tomar uma banda do céu. Fez a cabeça de um bocado de milhares e milhares de anjos e disse: ó, se você ficar do meu lado, eu te dou isso, eu te dou aquilo, PPP. E muitos anjos que foram criados por Deus, que conhecia Deus pessoalmente também, acabaram sendo engordados, enganados, e ficaram do lado de Satanás. Ficaram do lado desse anjo. Ele chegou diante de Deus e disse: o Senhor Deus vai mandar do outro lado, quem manda cá é eu. Deus disse: tu não manda lá, nem manda aqui, e você vai ser expulso do céu. E expulsou ele de lá, porque Deus tem poder, certo? Mais do que ele. E Deus expulsou ele do céu. E expulsou também esses anjos que se aderiram a essa rebelião, a essa ideia errada. Deus expulsou tudo. E aí preparou o inferno para um dia lançar Satanás com todos esses anjos que rebelaram contra Deus. Então, por eles não ter ganhado a guerra no céu, por Satanás não ter vencido Deus, aí ele está na terra, sabe que ele está condenado, sabe que não tem mais jeito para ele. Aí agora ele se opõe em tudo que é de Deus. Então o que ele puder fazer para destruir uma coisa que Deus construiu, ele destrói. Então ele sempre ataca quem? A igreja. Sempre ele atacou a igreja, ele atacou Eva e Adão. Ele atacou Sansão, ele atacou A ou B, ele está atacando a igreja nos dias atuais. Então ele continua atacando a igreja, disparando as suas estratégias, os seus métodos, o seu jeito de trabalho, para levar as pessoas a desobedecer a palavra de Deus. Porque ele sabe que as pessoas desobedecendo a palavra de Deus vão para o inferno com ele. E ele quer levar muita gente para o inferno. Certo? E não vem com essa expressão dizendo: Deus não deixa, misericórdia. Tem crente que não gosta de falar no diabo. Não fala o nome desse bicho, não. É o trem que mais a gente deve falar é no nome do diabo. Porque quem mais nos atribula, é quem mais nos ataca, é quem mais destrói a humanidade. E todo dia ele está te atacando. Todo dia ele está atacando a tua família. Então os ataques são constantes.
Então eu preciso ganhar sabedoria para eu me rebater, para eu me defender e atacar também. Porque ou é assim, certo? Ou vai perder a guerra. Então ele sempre usou esses ataques. Um ano ele ataca de um jeito, ele usa um método, uma estratégia, outro ano ele usa outro, mas sempre ele está atacando a igreja. E a igreja ela precisa se revestir de oração, de jejum, de palavra de Deus, leitura bíblica e de vigilância. Porque a estratégia dos últimos dias é essa. Isso aqui não tem nada não. Ele levou os crentes a sempre dizer, isso aqui não tem nada a ver. Às vezes quando alguém diz, será que isso aqui não tem problema? Mas está escrito aonde na Bíblia? Um dia eu vi uma discussão de pastores lá em Porto Seguro, porque lá próximo à cidade de Porto Seguro tem a praia do nudismo. E um pastor criou uma ideia que ele queria ir com a mulher dele para essa praia do nudismo, para ele e a mulher ficar nu, 100%. Quando ele sofreu algumas críticas, alguns protestos, que isso não era coisa boa para um servo de Deus, para uma serva de Deus, aí ele disse, então me prova na Bíblia que eu não posso ir para a praia do nudismo. Então nem tudo é a Bíblia. Eu preciso ter uma consciência sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É uma coisa que está na Bíblia, então eu não preciso do Espírito Santo de Deus para eu entender que é pecado ou que não é. Mas se é uma coisa que não está na Bíblia, eu também não devo olhar para o que A e B diz. Então eu tenho que olhar para o que o Espírito Santo diz ao meu coração. Ou eu vou por aí, ou a gente está mais ou menos embaraçados. Louvado seja Deus. Aí foi aonde nessa reunião eu questionei. Falei, então quer dizer que não vai demorar muito tempo, certo? Para os crentes trocar de mulher, sortear as mulheres. Isso já faz tempo, isso foi em 2003 mais ou menos, que eu e alguns obreiros hospedamos num hotel em Feira de Santana. E quando nós chegamos, uns 8 obreiros, foi uma reunião rápida, as mulheres não foram. E chegou lá, a menina da recepção diz, a sua chave, e a chave do outro. Eu disse, mas o quê? Essa é porque aqui faz o sorteio. Sorteio de quem? Do quarto, onde está a mulher do outro. Então chega 10 casais. O homem vai lá e deixa a mulher no quarto e traz a chave. Chega aqui, mistura a chave, e esse aqui pega a chave, o outro pega a chave e vai passar 2 noites com a mulher do outro. E eu falando isso aí é uma obra do diabo. Quando eu falei um negócio desse, um dos obreiros que estava formando para pastor, ainda questionou comigo. E daí se não for? Falei, então se não for, o céu não é real. Se não for, Deus não é verdadeiro. Se uma coisa dessa não for de Satanás, então o que é mais do diabo? Diz para mim. Então se eu não tiver cuidado, eu não tomar cuidado, esses ataques estão vindo constantemente sobre a igreja e via liderança. Sempre que o diabo conseguiu destruir uma igreja, foi via liderança. Bora para frente. Ore pela minha vida. E tu que é líder, e tu que pretende ser líder, ora e consagra a tua vida a Deus. E tenha uma comunhão muito íntima com o Espírito Santo, senão está mais ou menos enrolado. A igreja sob ataque. A sutileza do ataque. Um fato fácil, constatação, um fato de fácil constatação é que as verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bíblicos
Eram os instrumentos usados. Hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Ei, um filósofo, eu falei aqui um dia, que o filósofo um dia, há 30 anos atrás, ele filosofou a igreja e disse: no futuro, crentes dentro da igreja vai estar trocando de mulher ou de marido como troca de roupa. E até liderança. Eu larguei porque eu me enganei, sabe? Eu larguei porque separei porque não amo mais. E como é que eu vou viver sem amar? Devia ter pensado nisso antes de conhecer. Mas aí não ora, não jejuma, não busca a direção de Deus. Aí casa com qualquer um, casa com qualquer uma. E depois diz: como é que eu vou viver assim? Aí encontra apoio, acha apoio de lideranças que não mostram esse lado. É por isso que eu vivo batendo direto e dizendo: ou eu e você, ou nós, pais de família, descemos na presença de Deus para salvar nosso casamento, ou vamos viver de aparência, ou viver uma tribulação, ou vir separação. Mas aí quando eu ensino o que deve fazer, se eu mandar levantar a mão aqui, 90% não faz o que eu faço, o que eu, Gilvinha, faz. A gente está dizendo, no mínimo ora 1 hora por dia em favor do casamento, os dois juntos. No mínimo levanta de madrugada, como a gente levanta há quase 28 anos, para segurar nosso casamento, nossa família. Mas a maioria não importa. Aí quando vem as desavenças, não, eu vou separar, porque como é que eu vou viver sem amar? Deixou o diabo entrar, agora não bota mais o diabo para fora, vem separação. E esse filósofo disse isso. Passou um tempo, quando eu estava cursando para pastor, que nós estávamos estagiando em Feira de Santana, um colega que estava estudando com a gente, lá de Itororó, ele disse: se minha mulher ficar doente, eu quero carta de divórcio para mim casar de novo. E se eu ficar doente, eu dou carta de divórcio para ela. Meu irmão, nós estávamos num restaurante, aí eu falo muito alto. Eu disse: meu irmão, então quer dizer que aquele juramento que você fez de ser fiel na saúde e na doença, quer dizer que se minha mulher adoecer e cair em cima de uma cama, quer dizer que eu vou jogar os pés na minha mulher e ir arrumar outra? Ele disse: é, porque eu não vou viver sem sexo. Eu disse: o caba não pode viver sem comer. O caba não pode viver sem alimento, mas sem sexo qualquer um pode viver a vida inteira. São os descontrolados. Não, é que vai subir para a cabeça e diz que a gente fica doido. Onde é que tu já viu um doido porque ficou sem fazer sexo? Mas aí encontra apoio. Nesse dia lá eu falei: você está bom é de aceitar Jesus, é de tomar vergonha de sua cara e reconhecer que você está errado. Então, essa sutileza sempre ocorre com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Que o diabo quer levar mesmo é a igreja achar que tudo é normal. Que tudo é normal. E esse filósofo disse. Agora há pouco tempo eu vi outra reportagem, ele disse: eu não falei? Está acontecendo. E outra, eu estou filosofando, ele filosofa igreja. Ele disse: e no futuro, as igrejas que falavam, que protestavam contra o pecado do homossexualismo, vai estar fazendo casamento de homem com homem e mulher com mulher. E aguarde. São os ataques de Satanás em cima da igreja do Senhor Jesus na terra. Em cima da igreja do Senhor, da igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira são aqueles crentes
que defende a palavra de Deus, que reconhece que a palavra de Deus é a regra de fé e prática e que nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Não é essa cambada de desconcertado dentro de igreja que para ele tanto faz palavra de Deus como não. Isso aí não é igreja não. Quando se fala igreja, é um povo santo, um povo que Deus tirou do pecado, libertou e trouxe para o seu lugar, trouxe para a sua presença e disse: agora eu vou te defender e tu vai defender minha palavra, minha igreja, e tu vai morrer pelo meu nome na terra. É muitos por aí, mente para aposentar, mente para não sei o quê, mente para não sei o quê. Basta um interessezinho, já está mentindo, enganando. E depois ele fica dizendo: eu sou crente, eu vou para o céu também. Cuidado, que existe um céu paralelo, chamado céu da boca da onça. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupo. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz. O advérbio grego reto, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Então Deus sempre avisou o povo dele. Deus sempre alertou. Sempre Deus está usando pessoas para ler textos bíblicos, para entregar recado e dizendo: cuidado, igreja. Cuidado, porque Satanás, ele quer te destruir, ele quer acabar com a tua vida. Aí muitos dizem: essa igreja é nojenta, essa igreja é radical, essa igreja é muito dura. Aí gosta daquelas igrejas onde o cara tem 3 mulheres e ele pode ceiar, onde o cara pode ser o que for e ele está lá dentro, ninguém fala nada com ele, certo? Ele está dizimando e ofertando, enchendo os cofres da igreja de dinheiro. O cara pode se lascar e ir para o inferno. A igreja não está nem aí para falar a verdade. Então essa igreja ela é falsa, essa igreja é paralela, essa igreja não é verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que prega a palavra de Deus, exortando, dizendo: vamos tomar cuidado, irmãos, porque o adversário da gente, a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor, mas a Bíblia diz nesse mesmo versículo que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Igreja que não prega isso aí não é igreja não. Igreja que não detona as obras do diabo, os ataques de Satanás, as estratégias de ataque que ele usa, não é igreja não. Igreja verdadeira recebe o alerta do céu. Louvado seja Deus, recebe o alerta do céu e transmite para a igreja, transmite para os irmãos o alerta de Deus. Cuidado, cuidado, porque ele está chegando, ele está rondando, ele está querendo te destruir. A igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresa. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro diz que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo escreve como os homens se comportariam nos últimos dias. A aparição com que foram descritos esses
sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a reverência a dia e hora. Deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Louvado seja Deus. Lá no tempo de Paulo, Paulo disse, nós estamos vivendo os últimos dias, há mais de 2000 anos atrás, imagina hoje. Lembra que lá no tempo de Paulo, a igreja primitiva, quando alguém dizia que era crente, se manifestava, decidia ser crente, eles matavam, as autoridades acabavam, mas depois acabou esse negócio. O diabo viu que estava mandando muito crente para o céu, disse, oxe, estou perdendo, peraí. Quanto mais matava crente, mais gente aparecia para ficar crente. Ele disse, sabe de uma coisa, eu vou botar na cabeça do povo, para todo mundo dizer que é crente. Eu também sou crente, eu também sou evangélico, eu também sou da igreja. Ser da igreja é uma coisa, ser crente é uma coisa, mas ir para o céu é outra coisa. Eu preciso ser crente e viver a palavra do Senhor, senão estou perdendo meu tempo na igreja. Louvado seja Deus, certo? Estou perdendo meu tempo na igreja. Então o diabo botou esse negócio, o comportamento. Fica tranquilo. Esquenta a cabeça não. Tu está crente. Você vai conversar com as pessoas. Não, mas eu também estou crente. Também estou na igreja. Eu sou de Jesus também. Jesus está voltando. Que esse alerta sirva para tu, para mim, para todos nós. Cuidado, viu? Porque o céu está aí, mas o inferno está aí. Vamos tomar cuidado. Lembra do G12 na nossa região? Não chegou a afetar Iraquara, mas na região que eu morava, na região de Irecê, afetou. Lembra? Um dia, nós estávamos cursando lá o médio em bacharel. Rapaz, e aí nós chegamos lá. Tinha o devocional, fazia uma oração, cantava 2 hinos da harpa, um obreiro lia um texto bíblico, o outro explanava, e fazia uma oração e entrava para as salas. Quando eu cheguei lá nesse colégio, lá no Joel Viana Filho, lá em Irecê, rapaz, estou vendo um negócio diferente. Estou vendo uns hinos aforrosados e o trem estava pegando. Eu disse, o que é aquilo? Quando eu cheguei lá, um bocado dos crentes, tudo dançando, mas forró mesmo. Eu disse, o que foi? Aí um disse, um com as barrigonas, e dançando, e aquele trem chacoalhava mesmo. Eu disse, o que é isso, Deus? Onde é que eu estou mesmo? Aí eu disse, o que é? Não, aqui é porque é inovação. Aqui, você entendeu? É o G12, porque o G12 veio, você entendeu? Para nos alegrar, para levar a gente a ser mais, você entendeu? Livres, porque nós éramos uma igreja escrava de um sistema de Manel Avelino e de BBB, que foi pastor em Irecê por 25 anos. E eu olhei assim, eu falei, isso aí não é de Deus, não. Cheguei lá na secretaria, de vez em quando eu encontro com o irmão Antônio Rodrigues, que era o diretor do curso, eu disse, me dá meu dinheiro aí, passa meu dinheiro aí. O que é? Os outros veio, a maioria veio. Eu disse, porque eu não concordo com isso aí não, vocês querem continuar com esse troço, me dá meu dinheiro que eu vou embora. Quando eu fui ver, lá no G12, o caba tinha que levar, certo? Papel, uma folha de papel, ele tinha que escrever, sabe? Para Deus perdoar os pecados dele, segundo o G12, ele tinha que anotar os pecados dele todinho, de quando ele entendeu por gente, e lá fazia uma fogueira, e aí botava aqueles papéis ali e queimava. Diz que ali Deus estava perdoando os pecados. E só quem podia participar eram os homens, as mulheres não podiam. Se as coitadas das mulheres vão tudo para o inferno, porque as coitadas não participam da fogueira, vai tudo para o inferno, as coitadas. Eu disse, isso é coisa de Satanás.
Entrou a moda na igreja, aí acabou com essa dança, porque eu protestei, gritei mais um bocado de obreiro. Lá no colégio parou, mas nas igrejas eles trocaram bancos por cadeira, e aí quando faltava ali uns 20, 30 minutos, eles encostavam as cadeiras, sabe? E aí botavam uns hinos aforrosados, e o negócio era para todo lado dançando, e umas luzes negras, chap, chap, chap. E eu disse, isso aí é coisa do Satanás. Não é porque esses pastores são radicais, é porque o G12 ensina que nós temos que ser mais livres. Eu disse, isso é coisa do diabo. E foi, até que a nossa convenção se posicionou e barrou essa desgraça dentro da nossa igreja. Mas tinha 5 pastores da Bahia envolvidos com essa miséria. E não era pastor besta igual eu e tu, não. Era pastor sabido. Então, se eu não tomar cuidado, o diabo entra na minha cabeça e me leva a mudar comportamentos dentro da casa do Senhor, certo? Práticas e um monte de coisas. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus chamou Salomão. Chamou Salomão e disse, ei Salomão, o que é que tu quer? Diz aí o que tu quer que eu vou te dar. Salomão disse, Deus, eu quero sabedoria para reger teu povo, para liderar teu povo. Deus enche Salomão de sabedoria. Salomão constrói aquele palácio, fez um trabalho maravilhoso para Deus, glorificou o nome do Senhor, exaltou o nome de Deus, botou o nome do Senhor para ser exaltado mais do que já era. Mas daqui a pouco Salomão, ele começou a entrar pela porta, você entendeu, do pecado, porque lá na lei dizia que o rei tinha direito a não sei quantas mulheres, e Salomão tinha 300 mulheres oficializadas e 700 concubinas. Daqui a pouco Salomão pegou o povo de Deus e botou o povo de Deus para idolatrar, para adorar outros nomes, outros deuses. E a Bíblia diz que foi o rei que mais levou o povo de Deus à idolatria, ao pecado. Então é preciso a gente viver em alerta e tomando cuidado, porque Salomão conhecia a palavra do Senhor, Salomão conhecia Deus, mas vacilou, e o diabo entrou na mente dele e levou ele a fazer essas besteiras que atrapalhou o andamento da obra do Senhor Jesus. Bora para frente. A natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamado de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Não é uma guerra material. Lembra que no início eu falei que Satanás, ele trabalha para levar as pessoas a inverter valores. Lembra quando ele chegou lá e fez a cabeça de Eva no jardim do Éden, dizendo que não tinha problema comer aquilo? E assim foi. São os ataques espirituais. Ataque de demônio, não temos dúvida. E quem conhece a palavra e quem está em comunhão com Deus está entendendo o que eu estou falando. Quem não está aí questionando e buscando aqueles argumentozinhos satânicos dentro de igreja e dizendo, mas será que não era assim? Mas tem uns crentes que é de dar nojo, sabe? Busca o Espírito Santo de Deus, que ele vai te direcionar como ele me direciona, você entendeu? Para saber se é. O ataque é de natureza moral. O ataque de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita
e que também são mentirosos. Esse comportamento se encontra na esfera moral. Na vida, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. Aqui pega. Pastor, mas eu acho que uma mentirinha não faz mal, não. Eu acho que um engano, sabe, não faz mal. Não é por aí. Vai entrando por aí. Essa mentirinha, esse engano, que parece que não vai levar a nada, isso vai cauterizando a mente da pessoa. Vai cauterizando a mente da pessoa. Preste atenção. É uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue. É o maior. Se distingue. É o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Se eu não tomar cuidado, se tu não tomar cuidado, esse enganozinho, essa mentirinha, vai cauterizando nossa mente, vai poluindo nossa mente. Chega um dia que para nós, certo? O erro, o errado e o certo é normal. E aí vai levando. Chega um dia que eu passo a entender as coisas e a aceitar as coisas quando as coisas me favorecem. Se me favorece, é de Deus. Se não me favorece, não é de Deus. Então eu preciso tomar cuidado para não cauterizar minha consciência, para não poluir minha consciência. Porque se poluir a consciência, acabou. Deu para você entender, não deu? Então, às vezes, o diabo ataca, você entendeu? A natureza moral. Uma vez, uma criança que é ensinada a não mentir, e que os pais ensinaram, não mente não, você fala a verdade. Em 2013, Luana, nossa neta, tinha 4 anos. E eu cheguei no Pará e ela queria me ver. E falou com a irmã Liane, que é a avó materna. Vó, eu quero ver vô, vamos lá para mim ver vô, eu quero ver ele. E irmã Liane disse, não, hoje eu não vou lá ver ele, que eu estou muito cansado. Ele vai ficar aqui uns 4 dias, amanhã nós vamos lá para nós ver ele. Ela quietou. Daqui a pouco ela saiu, chegou na casa da irmã Maria disse, irmão, nós vamos estar aí, embora lá, vamos embora. Vamos lá no alojamento onde os motoristas ficam. Aí chegou lá, nós prosando. Lá o irmão branco, o vô materno, chegou lá e Luana disse, vô, me leva lá para mim ver, vô. Bora. Quando ela chegou lá, que ela olhou para a irmã Liane e disse, vó, por que você mente para mim? Por que você está mentindo? Por que você mentiu? Eu não menti não, Luana, tu me respeita. Mentiu sim, a senhora disse que não vinha ver vô Guinó, e a senhora veio. A senhora aqui. A irmã Liane foi explicar, eu disse, Luana, mas ela falou que não vinha naquele momento. Depois, irmã Maria chamou ela e ela veio, está todo mundo aqui. Mas ela mentiu para mim. Então, uma criança que foi ensinada a não mentir, quando o pai mente, a mãe mente. Então, a irmã Liane fez aquilo, não foi mentira. Na hora ela disse, eu não vou, ela não estava mentindo. Mas depois resolveu ir. Mas aí Luane foi cobrar. Então eu preciso tomar cuidado
Você entendeu? Porque mentira e engano fere a moral. Fere a moral. E quando alguém perde a moral, dificilmente ele reconstrói. Deixa eu te falar uma coisa. Moral é uma coisa que você tem que lutar para você não perder, para ela não cair. Porque se cair, dificilmente 100 pessoas deixou de acreditar. Quando você se levanta, 70 volta a acreditar, mas 30 não volta mais. Certo? Porque moralmente caiu. Então eu preciso tomar cuidado para que o diabo não venha me enganar e me levar a cair moralmente. Tem pessoas que estão errado, pais estão errados e ainda quer corrigir os filhos. Pai, para corrigir filho, ele tem que ter moral sobre o filho. Certo? Ele tem que ter moral sobre o filho. Nós praticamente não apanhamos de pai. Porque ele bebia e quando mãe dizia, quebra esses meninos no chicote. Ele dizia, eu não vou bater meus filhos, porque meus filhos estão errando menos do que eu. Eu sou alcoólatra, não dou respeito para meus filhos, então não vou bater meus filhos, não. Então a gente não apanhou, demos sorte. Nesse área aí demos sorte. Não apanhamos de pai, não, apanhava de mãe. Nós caíamos no chicote de 3 pernas, chicote de que vaqueiro usa para bater o cavalo. Nós caímos naquele chicote, não foi pouco, não. E graças a Deus, porque caímos naquele chicote, que minha mãe não tem um filho bandido. Agora esses pais que ficam dizendo, não vou chicotear meu filho, não. Eu vou levar ele no conselho, na conversa, bebê. Deixa de ser idiota, rapaz. Onde é que Deus só leva o cara na conversa? Onde foi que Deus levou o ser humano só na conversa? Adão, tu não cai não. Porque se tu cair, eu vou te punir. O próprio Deus pune. Ei, bastou uma conversa para Deus fazer Israel sair do mapa. Lembra quando estava crucificando Jesus, que chegaram e disseram, esse homem é um justo, não faça isso com ele não, com Jesus. E uns disseram, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Lembra depois que o general Tito entrou em Jerusalém, saqueou e acabou Israel? Matou gente demais. E os que conseguiram escapar, fugiram para outras nações, para outros países. Israel deixou de existir. Quem foi que fez isso? Deus. Se Deus pune quem erra, aí pai fica aí tu com essa conversinha com teu filho, viu? Meu filho, eu sou teu pai, meu filho. Meu filho, eu sou tua mãe. Lembra de me ver? Oh, meu filho, tu tá criando uma cobra para logo te comer, viu? Tu tá pensando que ser humano é isso que tu pensa? Não é não. Ou tu impõe regras e diz, a nossa vida é assim. Respeita. Estava brigando, sabe por quê? Já querendo que o pai, já de olho nas coisas do pai. Eu disse, tu só herda do teu pai, miserável. Quando ele morrer, se sobrar alguma coisa, vá trabalhar, vagabundo. Deixa de estar de olho nas coisas do teu pai. Viu? Vai trabalhar, deixa de estar de olho nas coisas do pai. O dia que teu pai e tua mãe morrer, se sobrar alguma coisinha, amém. Se não sobrar, ele já te deu comida, educação. Ele te botou no mundo, te criou, já fez, foi demais. Por isso que a lei mudou, que antigamente o negócio era feio. As esferas do ataque. Eu falo para meus filhos, tira os olhos do que eu tenho. Vocês não me ajudou a construir mesmo? Foi uma raveia arrancando toco. Então vocês vão cuidar da vida de vocês. Se eu puder ajudar, amém. Mas tira os olhos do que é meu. É meu e da minha veinha. Se nós quiser vender, nós vendemos e bota fogo no dinheiro. E filho, tira os olhos. O dia que eu morrer, se sobrar R$1, vocês racham. Mas enquanto eu for vivo, é meu. Já tem filho que já está fazendo os cálculos. Deus ajuda que morre logo, que é para nós poder passar a mão na herança. Vai trabalhar, vagabundo, tira os olhos do que é do teu pai. As esferas do ataque. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja,
Isso significa, claro, quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé, não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. É preciso eu tomar cuidado. É preciso você tomar cuidado. Porque o diabo ele ataca nessa área. Você pode ver que os maiores inimigos da igreja são aquelas pessoas que um dia lutaram pela igreja, ajudaram a igreja. O diabo enganou, o diabo tirou da presença de Deus, colocou, e hoje são perseguidores. Quem é o maior perseguidor do céu? É o diabo. E o diabo fazia parte da igreja do céu. O diabo fazia parte da família de Deus lá no céu. E ele saiu da família de Deus e se tornou isso, esse inimigo. Então que eu e você, mas eu não vou fazer uma coisa dessa. Tem uns crentinhos arrogantes, soberbos. Eu nunca vou fazer um negócio desse. Nunca romper com minha igreja. Nunca deixar a palavra do Senhor. Nunca vou perseguir a igreja do Senhor. Lava a sua boca. Lava a sua boca. E não fica cuspindo para cima, não, vai cair na tua cara. Vá por mim que tu passa de ano. Diz assim: Deus, guarde a minha vida. Espírito Santo, me ajude. Tenha misericórdia de mim. Porque muitos caíram, muitos chegaram a esse ponto. Muitos que lutaram, que estiveram nas trincheiras, lutando para defender a igreja, hoje é perseguidor da igreja. Me ajude, me dê graça, para eu não cair no mal desse. Então eu preciso ser humilde. Eu tenho 29 anos de Assembleia de Deus, aceitei Jesus nesta igreja. Louvado seja Deus. E nunca pensei um dia em desistir da minha igreja. Mas quem sou eu para dizer que um dia eu não vou ser perseguidor dessa igreja? Quem sou eu para dizer que um dia eu não vou perseguir a igreja? Eu não tenho coragem de abrir minha boca e falar um negócio desse. Eu estou dizendo, eu não quero ser. Eu não quero ser. E me ajude, Deus, para eu chegar ao fim da minha existência em paz com a minha igreja. Então vamos tomar cuidado, porque tem muitos crentes que é por isso que o diabo desgraça, destrói. É porque tem um negócio de eu não, em misericórdia, como é que faz uma coisa? Eu nunca vou fazer um negócio desse. Lave a sua boca e diz assim: Deus, guarde a minha boca, a minha língua, me ajude, você entendeu? A vigiar, a viver em constante oração, para que o diabo não venha destruir minha vida, para que o diabo não venha me levar a ser perseguidor da tua igreja, como Satanás se tornou perseguidor da igreja. Ah, mas não sei o que, fulano, é porque o coitado... Não, ele foi avisado, ninguém é enganado. É enganado, você entendeu? Mas o Deus revela, tu não faz isso aí não, que isso aí não vai ser bom para tu não. Deus revela. Certo? Satanás lá no céu, vendo Deus, o céu maravilhoso, precisava mais de quê, moço? Um elemento desse precisava mais de quê? De nada. No céu, adorando Deus, regendo um grande grupo de anjos, da confiança de Deus, fazia parte da elite do céu. O cabo agora vai sim, vai dizer, e dizem, aqui no céu tá bom, mas eu quero tomar uma banda do céu. Um pedaço do céu aí eu vou tomar de Deus. Olha que você está entendendo? Se Satanás, que é mais conhecedor a respeito de Deus do que eu e você, que morou com Deus, que via Deus todo dia, fez uma besteira dessa e passou a ser perseguidor da igreja, era da igreja, defendia essa mesma tese que nós defendemos, essa mesma ideia,
Você entendeu? Gostava do céu, queria permanecer, queria continuar morando no céu. Do mesmo jeito que eu quero morar no céu, quero permanecer com Deus. Mas ele virou a cabeça. E se eu não tomar cuidado, vou virar a cabeça também. Se tu não tomar cuidado, tu vai virar a cabeça. Daqui a pouco tu está sendo um perseguidor, daqui a pouco eu estou sendo um perseguidor da igreja. Então bora lavar nossa boca. E sempre lembrar que assim como aconteceu com outro, se a gente não vigiar, vai acontecer com a gente também. A esfera social. Falta 5 minutos. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente cristã. Estamos sob o fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Deu para tu entender? Louvado seja o nome de Jesus. Mas já tem muitos achando que família é igual pau de porteira. Ah, não deu com essa aqui? Pau de porteira é assim, quando quebra um pau da porteira, a gente vai lá no mato, mete o facão, tira outro, chega e bota. Tem muitos aí achando que mulher é assim. Não deu? Larga essa aqui, eu arrumo outra. Tem muitas por aí achando que homem é igual graça, uma miséria dentro da casa do Senhor, porque não deixa Deus agir, porque não casou por amor, certo? Porque não orou, não pediu confirmação a Deus. Um dia o cara estava querendo casar e disse: Deus, já que o Senhor não prepara para uma mulher para mim, vou casar com qualquer um, até com uma doida. Casar com mulher sã já é difícil, já não presta. Casar com um homem são já não presta, imagina casar com um doido. E ele disse: quando eu levantar aqui da oração, a primeira que eu ver é que eu vou atrás. Quando ele levantou uma irmã, ele disse: é aquela ali, irmãzinha, tá, bora, casou. Não orou foi nada, perguntando a Deus se era aquela. Quando foi um dia, ele passou dentro de casa sujando o piso, que homem é porco, homem é labuá. Minha mãe disse que mulher é igual urubu, só ficou para fazer limpeza no mundo. E minha mãe disse: ai de homem se não fosse mulher, que outro trem porco é homem, é mesmo, começando por eu. E aí, rapaz, ele passou sujando a casa e ela reclamou, e ele disse: mulher, e ela estava com a vassoura, e mandou essa vassoura nas canelas do bestalhado, quase quebra a perna. E depois, rapaz, ele foi: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. O Senhor usou um vaso e disse: eu não te dei, foi tu que foi atrás, problema teu. Certo? Oi, pastor, e Deus? Rapaz, para Deus interferir num assunto, tem que sujeitar mesmo o Senhor. E, rapaz, para sujeitar a Deus é difícil. Deus bota o caba na prova. Mas se Deus libera, Deus permite, a permissão de Deus. Vai, tu quer ir, vai se lascar. Quando o povo ficou gritando: nós queremos um rei, nós queremos um rei, e pressionando Deus, até Deus abriu mão, eles foram lá, pegaram Saul e botaram lá no reinado, para reinar sobre eles. Quando Saul desgraçou Israel, destruiu, Senhor, foi vocês que pediram, foi vocês que botaram, foi vocês que correram atrás. Então tudo na vida precisa orar e sujeitar à vontade de Deus. Então esses casamentos aí, Satanás bota um para olhar, e tem umas menininhas que gostam daqueles cabas que deixam a bunda de fora. Quando é um caba que se arruma, que veste direito, que conversa igual gente. Agora quando é aquele assim: aí meu, aquele linguajar desgraçado, que eu vejo uns crentes aí com um linguajar desgraçado. A paz.
Já começa por aí essa desgraça. A paz é desgraça, pastor? Não, mas é porque nossa igreja tem a saudação a paz do Senhor. Se a outra lá é a paz, eu não estou condenando ninguém, mas estou dizendo que a nossa é a paz do Senhor. A paz, irmã, já vai inovando, a paz. Namora, duas, três vezes que encontrar, a mão já viaja para tudo quanto é canto. A mão já viaja para onde deve e para onde não deve. E daí fica dizendo, mas Deus, aí casa com um trem, porque o trem, calça velha lá embaixo, a bunda para o lado de fora, rasgada, não sei o quê. Aí não vai ver a procedência do indivíduo. Não pensa que não casa com um preguiçoso, com um drogado, casa com um trem velho descompromissado. O caba do mesmo jeito vai casar com a menina, ele tem que saber se a menina tem procedência, se essa menina tem coragem pelo menos de levantar para fazer um cuscuz. Aí casa porque quer fazer sexo, porque quer namorar. Aí faz sexo um bocado de vez, e agora, rapaz? Se não tiver amor, meu filho, sexo não segura casamento. Quando matar a vontade do sexo, aí agora que olhar para a cara do indivíduo, da indivíduo, e ter que... Aí onde vem a desgraça? Então Satanás vai criando isso dentro da igreja, botando as pessoas para casar, achando que ama. E a maioria não tem compromisso com Deus, não sabe nem se ama, não sabe nem se Deus está na direita ou se está na esquerda. Então o objetivo de Satanás é destruir a família, porque ele sabe que destruindo a família dentro da igreja, ele enfraquecendo a família, ele também vai enfraquecer a igreja. Família é coisa séria. Ou tu constrói uma família na presença de Deus, ou fica logo para titio ou para titia. A igreja é protegida. A expressão da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo. A palavra de Deus é a oração. Sujeitar a palavra de Deus e viver em oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra os ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque esses não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. A prática da oração, outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Tu está vendo aí hoje. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. Deu para tu entender, não deu? Tu está vendo aí que aqui hoje está faltando no mínimo 80, 100 crentes. Aí só vem no domingo, porque hoje tem a novelinha para assistir, hoje tem outras coisas, aí não quer orar, porque orar dói o joelho. Você chega aqui para encerrar a oração, você vê um bocado, chegou e foi sentado, não aguenta ficar meia hora de joelho, tu está desviado, meu irmão. Tu procura aceitar Jesus, pede o Espírito Santo, para ele trabalhar em cima dessa palavra que eu acabei de falar. Tu está desviado. E o diabo está te levando a achar que tu não está desviado, tu não está crente. E o diabo está te levando a achar que tu está crente. Só tem um dia de oração na igreja, que é hoje, terça-feira, durante a semana, e no domingo pela manhã. Tu não vem para a escola dominical, muitos vêm, mas já chega em cima da hora, já está acabando a oração, já para não orar mesmo. Outros na terça-feira chegam aqui atrasados, outros chegam, sentam, não importa de orar, não tem visão. Ainda diz, eu estou crente. Cuidado, o diabo já te engoldou. O diabo já te enrolou, você entendeu? Está te levando a achar que tu é sem tu ser. Isso que eu estou falando, chega lá, pede o Espírito Santo. Espírito Santo, aquilo que o pastor falou, tem lógica. Fala comigo, se neutraliza mesmo. Você que está aqui, você que está em casa, se neutraliza em nome de Jesus.
Espírito Santo, aquilo que o pastor falou, eu não estou orando mesmo não, eu estou afastado mesmo, fala comigo, eu quero me neutralizar. Mas quando o Espírito Santo chega para falar, o caba pula do outro lado e não deixa o Espírito Santo falar. Aí vai ficando assim, você entendeu? O diabo te levando a achar que é, sem ser. Cuidado. Ei, tem 10 reais aqui, ó, e umas moedas. Se foi tu que perdeu 10 reais, depois você pode pegar aqui, viu? O dinheiro que acha aí na igreja, a gente deixa aqui 8 dias. Se não aparecer o dono, vai para o caixa da igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa. Ora por nós em nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos por esse estudo que o Senhor tocou no coração dos teus filhos para fazer para nós. Muito obrigado. E que esse estudo, Deus, fica aqui no meu coração e me ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática, porque eu sei que Satanás vem com grande ira contra a igreja, contra nós, mas Espírito Santo de Deus nos leva a buscar a Deus em oração, vigilância, leitura da Bíblia, para que nós possamos continuarmos de